primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, estava lembrando de uma passagem que eu li há algum tempo sobre a vida de Marcos. Marcos escreveu um dos evangelhos, né? E é interessante que ele teve Marcos era um jovem, né? E ele nasceu numa família cristã, uma família que já estava andando próximo do Senhor. Então vamos ler alguns versículos. Atos 12:12. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, essa casa de Maria aqui era a casa onde os irmãos estavam, né? Eles estavam com medo aqui da perseguição. E é onde Pedro depois fugiu, né? Quando ele conseguiu fugir, ele foi para a casa de Maria. Não é claro aqui se depois os irmãos me corriam se é a mesma Maria, a irmã de Marta. Mas ela tinha uma casa grande, né? Que essa casa ela estava abrigando todos os irmãos nesse momento onde eles estavam com medo dos judeus que perseguiam aqui a Pedro. Ele, na verdade, Marcos, era novo aqui, né? Temos um outro versículo também em Atos 13, né? Logo aí na frente, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Niger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, Barnabé, a gente lê aqui, Barnabé era irmão de Maria, e eles eram uma família que tinha bastante posses. A gente pode ler em Atos 4:36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então alguns irmãos comentam que era uma família realmente que tinha posses, né? Eles tinham boas condições e era uma família que seguia o Senhor, né? Então, Marcos nasceu nessa família, né? Uma família realmente que seguia o Senhor e tinha o temor do Senhor e estavam junto com os irmãos desde o início. Um outro versículo em Marcos 14:51. Esse é o único dos evangelhos onde é citado esse trecho aqui. Um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, tudo indica que nesse trecho aqui era o próprio Marcos falando dele mesmo, né? Quando ele era ainda um mancebo. Então, era um jovem que cresceu nesse lar cristão. Vamos agora para Atos 12:25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, e levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, lendo alguns trechos aqui, nós podemos ver que Marcos começou a participar das visitas que Paulo e Barnabé faziam. Então, Paulo e Barnabé, né, no início aqui em Atos, eles eram parceiros, né, na visita aos irmãos. Marcos começou, na verdade, a acompanhar esses irmãos. Só que aconteceu um fato, a gente vai ler aqui agora em Atos 13:5-12. E chegados a Samaria, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico,
falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apagar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E, andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da sã doutrina do Senhor. Alguns irmãos comentam que nesse momento aqui, Marcos, que estava com Paulo e Barnabé, Saulo aqui, né, no caso de Barnabé, ele se assustou com esse ato aqui, o que aconteceu. E ele, como era um jovem, né, possivelmente ele pode ter ficado com medo de continuar seguindo nessas viagens que Paulo e Saulo, né, Paulo e Barnabé estavam fazendo. Versículo agora em Atos 13:13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge e a Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aqui, como eu comentei, ele na verdade, os irmãos acreditam que ele possa ter ficado assustado, né, com essa ação que o inimigo estava agindo, né, em relação a esse exercício dos irmãos de visitar e de fazer obras. E ele se afastou, né, então ele não continuou seguindo a Paulo e Barnabé. Um outro versículo agora em Atos 15:35 até o 41. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para o Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então esse trecho aqui mostra na verdade é um trecho triste, né? Porque Paulo e Barnabé, desde o início, eles estavam juntos na obra, né? E houve aqui por parte de Barnabé uma certa, digamos assim, ele puxou um pouco o desejo, a vontade dele para a família dele, que era Marcos. E Paulo disse não. Ele não quis que Marcos seguisse eles nessa viagem. E pelo que a gente pode ver aqui, essa foi a última vez que se falou de Paulo e Barnabé juntos, né? Então houve realmente uma contenda entre eles e essa divisão que nunca mais os dois andaram juntos. Mas o estopim disso aí foi justamente a família, né, que Barnabé quis realmente que o sobrinho dele o acompanhasse nessa viagem. Paulo disse que não. Então, é uma situação triste, mas que depois o Senhor agiu em cima disso aí. Um versículo agora em 1 Pedro 5:13.
A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o meu filho Marcos. Então é, né, Pedro falando de Marcos. Depois, Colossenses 4, 9 ao 11. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E o outro versículo, 2 Timóteo 4, 9 ao 11. Procurando vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, o que a gente pode ver aqui, houve um período muito grande em que não ouviu-se falar sobre Marcos. É estimado, segundo alguns estudos de alguns irmãos, que foi praticamente 20 anos em que Marcos ficou em total silêncio, né? Não se ouve nada sobre ele. Com certeza, deve ter sido uma época de muita provação para ele, porque ele tinha todo o privilégio de estar acompanhando os irmãos, crescendo espiritualmente, né? Não que ele não possa ter crescimento com o Senhor agindo na vida dele, mas ele deveria estar junto com os irmãos, junto com Paulo, junto com Barnabé. E a gente ouve depois de um tempo, quando ele realmente voltou a entrar realmente no caminho onde o Senhor queria, que ele começou a ser realmente uma bênção para todos os irmãos e futuramente escreveu, né, o Evangelho de Marcos, que mostra realmente que, mesmo que você tenha um tempo onde você não é usado pelo Senhor publicamente, nesse tempo que você teoricamente pode estar em silêncio, mas o Senhor pode estar trabalhando no seu coração para uma obra que Ele está enxergando lá na frente. Então a gente tem falado bastante sobre isso, de como permitir que o Senhor use os nossos exercícios para trazer alguma coisa para a Assembleia. E muitas vezes o silêncio que nós demonstramos na Assembleia, talvez seja o momento onde você esteja aprendendo e algo que o Senhor realmente vai usar futuramente. Só para encerrar, é um pensamento pequeno. Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então esse é um privilégio. Eu acredito que muitos aqui não nasceram em lares cristãos, né? Outros tiveram esse privilégio de nascer em lar cristão. E existe uma diferença muito grande de um cristão, um jovem que nasce num lar cristão, onde ele consegue separar aquele momento onde houve a conversão dele. Quando que eu me converti exatamente? Existe uma dificuldade, por quê? Porque você já está nesse ambiente. Mas existe sim uma confirmação de que a partir desse momento eu parei de andar como eu queria, estando com a minha família, estando com os meus pais, mas querendo fazer o que o mundo me mostra, né, o que o mundo oferece, e eu viro os olhos para as coisas do Senhor. Então isso realmente mostra que os jovens, mesmo nascendo num lar cristão, você tem essa propensão de ir para o mundo, o que infelizmente, né, tem acontecido bastante entre nós, mas como pais, né, nós devemos ensinar os nossos filhos e mostrar realmente. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Então a nossa obrigação como pais estar sempre lembrando e colocando constantemente a palavra do Senhor na frente deles. Quem vai fazer a obra é o Senhor. E o que aconteceu com Marcos aqui,
Talvez tenha sido isso. Ele virou os olhos para o mundo, virou os olhos para algo atrativo, ficou com medo, né? Como o Ednei falou, né? Às vezes o temor deve ter calado ele, mas o Senhor, no final, o Senhor pode realmente colocar esse irmão no caminho e que ele olhe realmente e siga o que o Senhor realmente quer. Eu vou acrescentar só uma frase, é isso que o Petros trouxe para a gente, que é mais importante como a gente acaba a carreira do que como a gente começa a carreira. Barnabé parece que começou bem, mas a gente não sabe o final da carreira dele. E Marcos parece que ele teve um problema na sua carreira, mas ele seguiu Paulo, né, até o fim. Então que o Senhor nos ajude a terminarmos bem a carreira, como Paulo falou, né? Eu terminei a carreira, guardei a fé, terminei a carreira. Do que o irmão falou, nos faz pensar nesse exercício individual nosso diante do Senhor e o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Nós podemos ler no Salmo 23, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O nosso exercício é diante do Senhor. Esse é a nossa vida espiritual, ela se desenvolve na presença do Senhor. E esse é o nosso ponto de partida. A cada dia, a cada momento, nós fazemos as coisas na presença do Senhor. E isso faz toda a diferença para a nossa vida. Aqui no Salmo 23, quando fala o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não está querendo dizer que não faltará de coisas materiais, mas nos fala quando nós conhecemos e reconhecemos o Senhor e quem Ele é, nós podemos dizer, nada me faltará, porque Ele é tudo para nós. E como o Petro estava falando da vida de Marcos, e que na realidade é o exercício individual de Marcos diante do Senhor, assim somos todos nós nesses mesmos exercícios diante do Senhor, com nossos tropeços, nossas falhas, necessidades, temores, mas podemos ter esse versículo diante de nós que, embora ele é muito conhecido, assim, muito falado, mas essa intimidade com o Senhor, né, de que o Senhor, de reconhecer Ele, o Senhor Jesus, né, Ele é o nosso pastor, e pensando, né, em duas características de um pastor, que é amor e proteção, e também aquele que guia um rebanho. E nós podemos ter nos apoiarmos completamente nessa pessoa do Senhor, sabendo do seu amor por nós, do seu cuidado e da sua direção também. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10:1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui coloca o Senhor como pastor, que tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. É um privilégio imenso o que nós temos. O versículo fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Mostra que existem muitos conceitos, muitas doutrinas, mas a verdade, e que é algo desconhecido ao homem natural. O homem natural não conhece a verdade. E fala essas duas coisas: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. O homem, além de não conhecer a verdade, o homem natural, ele está preso, ele não é livre. Ele está preso sob pecado, sob o domínio de Satanás, da morte. E quando ele conhece a verdade, ele é libertado. Como o Senhor abriu os olhos do cego, nós podemos imaginar um cego abrindo os olhos. Que maravilha para ele poder enxergar tudo à sua frente, discernir, descrever as coisas e admirar tudo que estava à sua presença. E assim, essa é a nossa posição como cristãos. Diante do Senhor, com nossos olhos abertos, podendo contemplar as maravilhas de Deus que nós não enxergávamos. Cada uma delas podendo admirar, conversar, se aprofundar e desenvolver os efeitos da verdade nos nossos corações, é algo maravilhoso. E que nós possamos tomar posse desse exercício individual. Ninguém vai poder ter esse exercício por você, ninguém. É um exercício, como foi lido, o primeiro versículo, que já eram para ser maduros, ainda tinham que ser, estavam lá atrás ainda. E nós também, muitas vezes, já podíamos estar lá na frente, assim, pelo tempo que nós estamos diante do Senhor, e que nós possamos aproveitar toda essa maravilha que é o Senhor. A conferência, nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor está aqui no meio. Esse é o nosso primeiro objetivo, é a pessoa do Senhor. E o irmão falou, igual os raios da bicicleta, quanto mais perto a gente está do centro, mais perto está um do outro. Mas também a nossa vida prática, ela vai ser proporcional à proximidade do Senhor. Quanto mais nós estivermos próximos do Senhor, o Senhor vai refletir na nossa vida. Nós não temos como ter uma vida cristã sem Cristo, sem o Senhor. E é essa medida que vai trazer os nossos exercícios, a nossa comunhão com o Senhor, é que vai nos trazer o gozo e os frutos disso, para a glória de Deus, para nós, para nossos irmãos. Os irmãos sempre falam que a lei colocava cercas, não faça isso, não faça aquilo, para não transgredir. E o cristianismo é o Senhor falando: vinde a mim. O Senhor é esse centro de atração que Ele nos atrai e as coisas ficam para trás. Nós não precisamos brigar para deixar de fazer uma coisa, para deixar de fazer outra, para julgar a nossa carne, porque o Senhor é a nossa alegria, Ele enche os nossos corações. E é precioso nós podemos,
Nós saímos da conferência hoje tristes, né, que acabou, passa muito rápido, mas o Senhor continua com a gente, né? Cada dia nós saímos na presença do Senhor. Não lembro se era Esdras ou Neemias que orou na frente, que era copeiro, era Esdras? Esdras? Que o copeiro, ele chegou na presença do rei e o rei disse: por que estás triste, o seu semblante, Neemias? E era algo que ninguém devia se entristecer estando na presença do rei. E ele estava correndo o risco de ser morto, porque o rei podia desconfiar que ele tinha feito alguma coisa errada. E Neemias 2:2. Vamos começar no 1, né? Sucedeu, pois, no mês de Nisan, ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. É o privilégio de estar na presença do Senhor, nas circunstâncias diárias da nossa vida. O Senhor está sempre, um versículo diz, né? Perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, nós temos sempre esse acesso à presença de Deus. E que isso possa ser um exercício diário para nós, de não perdermos de vista o Senhor. O Senhor não é quando nós estamos aqui na conferência, quando estamos nas reuniões, quando não é só esporadicamente, né? Embora seja precioso para nós as reuniões onde o Senhor está, mas o exercício diante do Senhor é contínuo, o privilégio é contínuo, nós não temos limitação, né? Não somos limitados, não, você vai poder provar só do Senhor nas reuniões. Nós podemos provar continuamente. Essa passagem aqui de Neemias é preciosa de ver ele ali, ele provando, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Perto está o Senhor. Temos da graça.